Olá, começa agora mais um programa Diálogos aqui na TV Unesp. Nossa convidada de hoje é a professora Maria Lúcia Okimoto, da Universidade Federal do Paraná. Ela é uma das pesquisadoras da área de ergonomia. Professora Maria Lúcia, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. É uma imensa satisfação estar aqui com você hoje, Maíra. Professora, obrigada. Na sua área de atuação, de pesquisa, a ergonomia tem um grande destaque. E aqui na TV Unesp, nós já ouvimos o professor da Unesp em Bauru, Luiz Carlos Pasquarelli, no programa Ciência Sem Limites, explicando os conceitos de ergonomia, como ela é aplicada. Eu gostaria que a senhora começasse explicando para a gente como que a ergonomia ela tem espaço dentro das universidades. Bom, boa tarde a todos. Maíra, obrigada por estar aqui. A ergonomia, ela tem um espaço muito grande na pesquisa, uma vez que ela se defronta com a atividade de trabalho. Então, nesse sentido, que ela inevitavelmente vai estar dentro do processo de pesquisa, seja nos cursos da área de design, da área da engenharia e também na área da fisioterapia. Então, são várias as áreas que contemplam essa pesquisa. E dentro dessa diversidade de áreas, professora, como que a ergonomia ela pode ser aplicada, uma vez que ela trabalha com alguns conceitos-chave, que seriam a segurança, o conforto, a eficiência? Então, exemplificando para o nosso público, na área de fisioterapia, por exemplo. Então, a gente vai ter associado todas as atividades de trabalho. Então, uma vez que a atividade de trabalho ela precisa ser avaliada, precisa ser melhorada, o design, no seu ponto de vista, procura adequar aquele equipamento. O fisioterapeuta ele vai estar com o olhar na observação fisiológica daqueles movimentos. Então, na verdade, a ergonomia ela precisa de todos esses profissionais para que ela realmente possa dar conta, né, na pesquisa dessas várias áreas, esses vários setores. E saindo um pouco desse âmbito da pesquisa, como que o mercado tem absorvido, professor? O que nós discutimos dentro da universidade em prol de uma ergonomia dos produtos e também vislumbrando os profissionais que vão atuar nessa área? A ergonomia ela tem trabalhado muito diretamente ligada, né, ao setor industrial. Uma vez que a gente tem um polo sempre bastante aquecido de indústria, dos vários setores, sejam desde o automotivo, parte de processamento de peças, químico, e todas essas áreas elas vão estar preocupadas em desenvolver, seja no seu sistema de produção, ou seja no seu próprio produto, aspectos relacionados à ergonomia. Então, a gente tem hoje uma atuação muito grande de profissionais dentro dos setores industriais, trabalhando especificamente com ergonomia. E o mercado é promissor nessa área, então. E é interessante a gente notar, porque a ergonomia, ela é essencialmente pesquisa. Então, atividade sempre foi o foco da observação. Então, por isso ela trabalha sempre junto com esse setor produtivo. Certo, professora. E esse mercado aquecido e promissor para essa área, como tem se dado a formação dos designers, principalmente, que têm o olhar para a ergonomia? Então, a formação normalmente ele vai acontecer na graduação, porque aí ele tem uma base dessa ergonomia. E quando ele se depara com programas de pós-graduação, praticamente quase todos os programas têm uma linha mais específica, né? Claro que depende de característica de cada programa aqui no Brasil, mas a gente tem, por exemplo, a Unesp tem, né, isso bastante marcante com o laboratório de ergonomia. A gente vai encontrar no Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná. Então, alguns programas eles enfatizam bastante essa linha de pesquisa. E com isso faz com que a gente possa produzir conhecimento mais específico, né, dentro dessa área de ergonomia. E os alunos têm demonstrado, professora, desde a graduação, o interesse e essa preocupação também com a ergonomia? Esse interesse, ele aprofunda à medida que realmente o aluno vai para o mercado profissional, né? Inicialmente, não é muito atrativo para o designer a questão de ergonomia, porque ele tem aquele conceito da ergonomia muito relacionada com a questão física. E hoje a gente ultrapassou toda essa primeira etapa, né, que é da ergonomia física, e a pesquisa ela tem procurado aprofundar principalmente as questões biomecânicas, né, de forma mais intensa, e também a parte emocional, né, que aí é uma linha de pesquisa bastante interessante, nova, que associa também as questões relativas às emoções, né, dessa interação com o produto.
E por que a senhora acha, professora, que a motivação vem mais do mercado de trabalho, depois que o aluno sai da graduação, começa a trabalhar, ele volta para a universidade para buscar esse aprimoramento? Ele volta porque aí realmente ele se depara com essas questões, né? Isso hoje ganha espaço na mídia também, então design e emoção, a experiência do usuário. Então, tudo isso hoje, para ele, se torna um atrativo e ele quer conhecer. E aí ele vê que realmente é muito interessante, porque quando você começa a trabalhar com as questões subjetivas, digamos assim, do indivíduo para fazer essa interação, ele realmente percebe isso. E outra questão que eu vejo que trouxe de volta esse interesse foi a aplicação dos sistemas digitais de informação. Então, hoje a gente tem essa interface nos produtos e isso faz com que realmente ele tenha que avaliar não só a questão física do produto, mas também a carga cognitiva. Né, como as pessoas fazem uso desse produto. Ele utiliza, qual estratégia que ele utiliza. Então, todos esses aspectos estão relacionados. Professora Maria Lúcia, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa sobre a formação do design nessa área da ergonomia, conversando também com o professor Luiz Carlos Pasquarelli, aqui da Unesp, no nosso quadro Ponto de Contato. A gente já volta. O Diálogos vai para um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós falamos sobre ergonomia. Nossa convidada é a professora Maria Lúcia Okimoto, da Universidade Federal do Paraná. Quem também estuda esse tema é o professor Luiz Carlos Pasquarelli, da Unesp, aqui em Bauru. Ele é o nosso convidado de hoje do quadro Ponto de Contato, que tem o objetivo de ouvir especialistas que dialogam com o tema que debatemos aqui no estúdio. Vamos ouvir o professor sobre a formação dos designers na área de ergonomia. No curso de graduação da Unesp, nós temos as disciplinas de Ergonomia aplicada ao Design 1 e 2, que ajuda a formação do aluno de design e a formação do profissional de design ao final de 4 anos de curso. Depois, no mestrado, nós temos um mestrado que tem 2 linhas de pesquisa, uma planejamento de produto e a outra ergonomia, e na ergonomia nós temos aí uma série de projetos de pesquisa de alunos estudando, na maior parte das vezes, as relações que ocorrem entre o usuário e os sistemas tecnológicos, os produtos, o ambiente e assim por diante, que é a linha mestra da ergonomia. Então, para os profissionais que têm interesse em se especializar academicamente, em fazer um mestrado e doutorado, nós temos vários cursos de pós-graduação que trabalham com ergonomia na área da engenharia de produção, na área da medicina e no design, em vários programas de pós-graduação nesta área. Tanto vai desde a Universidade Federal do Maranhão, Federal de Pernambuco, a PUC Rio de Janeiro, a própria Unesp de Bauru, a Universidade Federal do Paraná, a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de outros núcleos que também desenvolvem pesquisa nessa área. Professora, pensando no que o professor Luiz Carlos Pasquarelli falou sobre a formação desses profissionais, a Unesp, aqui em Bauru, e a senhora que trabalha na Universidade Federal do Paraná tem um acordo de cooperação para estimular, para incentivar ainda mais esse intercâmbio de conhecimento nessa área. Eu gostaria que a senhora pontuasse para a gente como funciona esse acordo. Então, esse acordo de cooperação surgiu justamente pela afinidade dos programas com relação a essa área de ergonomia. Dentro desse acordo, a gente tem previsto a participação de troca de professores, né, para dar em disciplinas nessas diferentes universidades. Então, ocorreu, por exemplo, a disciplina do professor Luiz Carlos Pasquarelli em Curitiba e eu aqui em Bauru, né, na Unesp. Então, foi uma experiência muito gratificante, que leva, por exemplo, a também a gente fazer publicações e trabalhos de pesquisas conjuntos. E outra parceria que vocês têm também é a participação de bancas em defesas de mestrado e doutorado. Também. Eu gostaria que a senhora esclarecesse para a gente, né, como que os trabalhos eles têm abordado o tema da ergonomia e como que a senhora vê o potencial desses alunos indo agora para o mercado de trabalho ou até mesmo se voltando também para a academia.
Os alunos eles têm trabalhado com temas bastante interessantes, com realmente coisas de ponta, né, que a gente poderia dizer assim. Então, a nossa pesquisa aqui, ela não fica nada a desejar com os outros países, seja da Europa, seja dos Estados Unidos. Então, a gente está sempre trabalhando autores, buscando nos artigos internacionais as referências para esses trabalhos. Então, o que a gente vê assim, que aquilo que a gente está qualificando no Brasil, ele vai ter realmente um embasamento teórico muito bom. Muito melhor, às vezes, do que verificado nos outros países, porque em alguns países eles dão pouca importância à questão da fundamentação teórica. E aqui no Brasil a gente dá uma ênfase muito grande a essas questões, a conceitos, a filosofia, né, do design, porque a gente, para formar realmente um profissional, ele precisa realmente conhecer, né, profundamente teórico que nós falamos. Essa questão teórica, né, para realmente aplicar na prática. E dentro, além desse embasamento teórico que é tão fundamental para o desenvolvimento dessas pesquisas, principalmente em nível de mestrado e doutorado, os alunos eles também fazem alguns estudos, avaliam alguns produtos que são utilizados, né, no dia a dia das pessoas, para de repente pensar em novas estratégias, não só mercadológicas, mas também pensando no bom uso desses produtos, no sentido ergonômico mesmo. Exatamente. Então, particularmente, eu tenho trabalhado a questão da usabilidade, né? Então, fazendo com que os alunos aprendam a fazer um teste de usabilidade. Porque quando você se depara realmente numa situação com o usuário, você tem que ter conhecimento, sejam das ferramentas, né, que seriam questionários, técnicas específicas para avaliar o produto no uso. Então, essas ferramentas elas são aplicadas no ensino da pesquisa. E a senhora citou a questão da usabilidade, gostaria que a senhora explicasse melhor para quem ainda não tem ouvido ou entendido, compreendido a fundo o que vem a ser a usabilidade e qualquer relação que ela mantém com a ergonomia, que é o tema do nosso programa. Então, hoje a usabilidade, ela existe uma norma, né, que define esses conceitos e inclusive define a aplicação. Então, a gente acredita que num futuro não muito longo, a gente tenha a obrigatoriedade das empresas em ter que atender às normas de usabilidade. Então, a usabilidade é que o produto ele forneça para o usuário um uso adequado, com conforto, com satisfação, que ele realmente, aquele produto que ele compra, ele consiga de fato utilizar de forma adequada, né? Sem ter que aprender muita coisa. Antigamente, para se trabalhar com computador, você tinha que fazer um curso, né? Hoje, ele é uma coisa que acabou entrando na vida normal das pessoas. Então, isso passou pela fase da usabilidade, porque se você não coloca usabilidade naquele produto, ele não é usável, né? Ele não se torna facilmente utilizado pelas várias pessoas e pelas várias culturas. No bloco anterior, a senhora citou a questão da interface, principalmente pensando nesse novo cenário de digitalização, né, de mais aproximação do usuário, muitas vezes, com a máquina. E como que essa interface, professora, ela contribui para garantir essa usabilidade? A interface, ela vai ser o elemento que a gente vai interferir diretamente, né? Então, o design ele vai avaliar como que é esse uso, quais são as estratégias que ele utiliza, de forma a melhorar sempre, continuamente, esse processo. Porque as pessoas mudam, os produtos mudam, né? Então, para que ele acompanhe essa evolução tecnológica. E ela acontece daí dentro da pesquisa, evidentemente, né? Então, em todas as áreas. E um pouco mais sobre esse papel da ergonomia e o trabalho de usabilidade que a senhora tem feito na Universidade Federal do Paraná, a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós recebemos a professora Maria Lúcia Okimoto, da Universidade Federal do Paraná, e conversamos sobre ergonomia. Professora, falávamos da questão da usabilidade no bloco anterior e lá na Universidade Federal do Paraná a senhora coordena um laboratório de ergonomia e usabilidade. Eu gostaria que a senhora citasse e também exemplificasse alguns dos trabalhos que vocês desenvolvem lá no Paraná. Nós temos trabalhado tanto na linha de usabilidade quanto na questão de mais física de ergonomia, relativos principalmente à antropometria. Com relação à ergonomia, a gente tem trabalhado a antropometria utilizando o scanner 3D.
Então, isso dá uma nova dimensão para a pesquisa, uma vez que são novas técnicas, né, novas ferramentas, e que aí precisam ser validadas, tanto a forma de captura, né, desses dados, quanto realmente a aplicação desses dados. E a outra área que é de ênfase, que é a questão da usabilidade, a gente tem trabalhado com relação a aspectos intuitivos do uso do produto, os aspectos de situação de emergência, uma vez que o produto, muitas vezes ele não é pensado para ser utilizado numa situação que não foi prevista. E às vezes isso pode ser a decisão entre a vida e a morte do indivíduo, né? Então essa linha tem ganhado assim um peso muito grande, são vários alunos que estão se envolvendo nesse trabalho. A gente está trabalhando atualmente também aplicando na situação de emergência hospitalar, na UTI neonatal do Hospital de Clínicas. Então está sendo feito todo um levantamento de análise ergonômica, de funcionamento, porque a incubadora ela pode ser o elemento que pode causar algum mal realmente, né, para aquele usuário, para aquele bebezinho que tem poucos quilos ali, né, tem 500 gramas, às vezes são prematuros, e por isso é importante que se mantenha a temperatura, o aquecimento, o cilindro, várias coisas ali que entram em volta desse produto e que afetam diretamente a vida dessa criança, né? Então esse é um dos trabalhos que está sendo desenvolvidos também pelo laboratório. Que é pensando nessa questão da usabilidade em situações de emergência. Isso, além do hospital, tem algum outro espaço, alguma outra área? Então, a gente recentemente concluiu-se 2 dissertações, uma da Sabrina, em que ela trabalha com academias ao ar livre, para indivíduos cegos, também avaliando essa questão da usabilidade, né? E a gente tem, então, esse universo sempre se ampliando, né? Buscando pegar aspectos que são sociais, né? Para trazer isso para a pesquisa. E devido a esse vínculo, né, da universidade com a sociedade, que é o que a gente entende quanto extensão, o papel da universidade, como o mercado, professor, as áreas elas abrem esse espaço para que seja feito o estudo. Então, por exemplo, o hospital abre as portas da UTI para que seja feito esse estudo. Depois do resultado, da avaliação que vocês fazem dentro da universidade, como o mercado recebe de volta isso e se investe, se tem financiamento nessa área para promover essa mudança e aí sim ter um impacto significativo na sociedade? Essa é uma área que ainda a gente tem que fazer muito esforço para a gente conseguir os resultados, né? Então a gente, do nosso lado, do ponto de vista da academia, a gente, digamos assim, tem feito a nossa parte. O grande problema é realmente passar isso de volta como resultado. Então sempre as indústrias, as empresas, elas querem uma coisa muito rápida, querem um resultado para amanhã, porque realmente ela quer ter lucro, né? E ela não tem essa paciência de esperar que o trabalho vai levar 2 anos ou 4 anos, um doutorado. Mas aquelas que esperam e aguardam, realmente elas têm uma resposta muito interessante, né, para o seu problema, para a sua aplicação no setor industrial. E a senhora já chegou a acompanhar, depois de ter esse resultado sendo colocado em prática, algum outro teste de eficiência, de eficácia disso depois de um tempo, com a população mesmo? Sim, a gente sempre tem trabalhado buscar aquele usuário real mesmo, né? Então, são vários os estudos, por exemplo, na parte de eletrodomésticos, que a gente já desenvolveu lá no laboratório, em que realmente se pegou, aí com o apoio da indústria, evidentemente, aquele usuário que era realmente o usuário final do produto. E aí a gente fez, por exemplo, uma avaliação que foi desde do recebimento desse produto até o uso continuado de 1 mês a 6 meses. Então aí você consegue realmente ter uma resposta, porque aí a empresa está interessada em dar continuidade a esse trabalho, né? E pensando, professora, nós falamos que são várias áreas que se apropriam dos conceitos da ergonomia para colocar em prática, sempre pensando nesse bem-estar final, na questão da usabilidade, né, o uso que se vai fazer desses produtos. A senhora tem alguma perspectiva em relação a outras áreas que possam abarcar esses conceitos, ao futuro, podemos assim dizer, dessa área de ergonomia? Sim, eu vislumbro uma área muito interessante, que é a aplicação de tecnologias para a usabilidade e para a ergonomia, né? Então, já é uma realidade em outros países, por exemplo, a aplicação da realidade virtual, né? Assim como a gente vai ter a realidade aumentada, que pode também ajudar
nesse processo, antecipando, por exemplo, o uso. Então, você está projetando, você não precisa fazer o protótipo, você pode criar uma imagem e aí você ter essa sensação, a mesma percepção, né, de tato, seria essa visão que você tem do produto, já nessa fase inicial do projeto. Então, essas questões eu acho que elas virão no futuro, só que para isso a gente vai precisar de recursos para implantação de laboratórios com equipamentos, né? E o governo seria o grande incentivador disso. Seria o grande incentivador disso. E a senhora acha que ele caminha nessa direção também? Eu acredito que sim. A gente está chegando a uma maturidade, né? Atualmente a gente tem já uma grande formação de designers com doutorado, então eu acho que a gente já está tendo uma capacitação no país. E dentro em breve, eu acredito que a gente possa já ter uma massa crítica o suficiente para que a gente tenha essa emancipação, digamos assim, da área, né, para ter essas novas tecnologias sendo incorporadas na pesquisa, como em outras áreas, né, que a gente tem que já estão mais sedimentadas, né, como a medicina, bioquímica, né, no Brasil. Professora Maria Lúcia, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Diálogos e convidá-la para retornar à TV Unesp assim que possível, já que existe essa parceria, esse vínculo tão estreito entre a Universidade Federal do Paraná, onde a senhora leciona, e a Unesp em Bauru. Muito obrigada. O Diálogos de hoje termina aqui e nós falamos um pouco mais sobre ergonomia. Se quiser rever este programa, é só acessar o nosso site. Acompanhe a programação também em nossa página. Obrigada pela companhia e até mais.